Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um comentário bíblico e esse comentário fica em Apocalipse, capítulo 4, do 1 ao 11. E eu intitulei este comentário como O Trono no Céu. Eu não vou me apegar para discernir, no caso, todo esse texto de Apocalipse. Eu não vou aqui fazer um estudo de Apocalipse, mas para que eu possa passar até o esboço que eu fiz aqui, eu preciso de estar passando o texto de Apocalipse para vocês. E é gratificante para mim, tá? Quando a gente pega o livro de Apocalipse para poder fazer estudo, é bem complexo. Mas quando a gente vai falar de algo como eu vou falar, que é um comentário, eu acho que tem um propósito, assim, de Deus para tudo isso que é feito. Bem, então, o título é O Trono no Céu. É um comentário e é feito em Apocalipse capítulo 4, do 1 ao 11. Bem, diz assim: Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombeta, disse: Suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante de jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda. Circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Estavam vestidos de brancos e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como o cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E toda vez
que os seres viventes dão glória, honra, graça àqueles que está sentado no trono e vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória e a honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Gente, quando estamos adorando e louvando a Deus, facilmente usamos as palavras como glorioso, santo e majestoso, sem pensar no que essas palavras significam. Eu não vou falar do significado dessas palavras, porque este não é o meu comentário. No entanto, esses são os termos que descrevem a própria natureza de Deus. A passagem de hoje nos ajuda a refletir sobre essas características. À medida que entramos com o apóstolo João na sala do trono do céu para testemunhar a glória e a majestade do trono de Deus, que exaltamos em nossa adoração. Isso começa a acontecer algo. Quando João teve essa visão e nós começamos a ler esse texto e junto com o apóstolo João, a gente começa a ter uma ideia da natureza, da característica divina no trono do céu. Dentro das limitações da linguagem e da compreensão humana, o apóstolo João descreve o que viu da melhor maneira possível: um trono e o esplendor de Jesus, o Cordeiro assentado nele. Neste trono estava assentado o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Esse Jesus que deve ser venerado, ele foi venerado. Eu imagino quando João estava tendo essa visão, como é que João ficou? João se caracterizou com a visão que ele viu de majestade, de glória e de honra que impermeou o coração do apóstolo João. Para os 24 anciãos, que é citado na Bíblia, existem várias interpretações, mas vou ficar com esta, que são os seres angelicais. São seres celestiais, tá? Que configura esses 24 anciãos. Não que não existe outras interpretações, mas eu prefiro ficar com esta interpretação, que são seres angelicais. Observamos como há 24 anciãos presentes e 4 seres viventes que estão incessantemente glorificando, honrando e louvando a Deus enquanto cantam: Santo, Santo é o Senhor,
o Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Em resposta aos seres viventes, os anciãos se prostravam e adoravam, depositando suas coroas diante do trono de Deus. Imagina que coisa linda que foi a visão de João. Enquanto eles cantavam Santo, 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 eles pegavam a coroa que tinha uma representatividade muito grande, digamos que era tudo o que eles tinham, e entregavam, colocavam aos pés do altar, colocava diante do altar. Aquilo ali significava oração, significava adoração, significava entrega. E nós queremos pegar esse gancho para dizer que podemos pegar, podemos tomar tudo de bom que nós temos e entrar nessa sala do trono e depositar a nossa coroa, entregar tudo aquilo que é de melhor que temos para esse Rei que vive para sempre. Eu quero dizer também que eles tiveram um vislumbre da beleza de sua santidade. E todo o reino celestial, imagine comigo, tudo paralisou e se uniu glorificando a esse Rei que existe e vive eternamente. Que a majestade pertence a Ele, a glória pertence a Ele. Então, houve uma interrupção e um momento de adoração. João viu este momento de adoração. E juntamente em adoração e contemplação, porque o que eles contemplavam eram coisas maravilhosas. Embora não possamos ver essa cena com os olhos físicos ainda, como aconteceu com João, nossa adoração deve ter esse mesmo sentimento. Gente, eu não quero me esquivar disso, porque claro que eu preciso de ir para o céu para poder contemplar tudo isso que João viu. Mas em muitos momentos da minha vida eu já contemplei a glória de Deus. Eu já consegui sentir e ver um pouco, não tudo, tá? Não tudo, mas um pouco do que João viu. E como eu pude oferecer a adoração e meus sentimentos ficaram aguçados, e é impossível vermos uma glória tamanha como essa e não sentirmos nada. Normalmente acontece alguma coisa com o nosso corpo físico, e sempre que isso aconteceu, eu chorava muito. E quero dizer a vocês que no outro dia, depois que eu tinha esta visão em meio à minha adoração,
No outro dia, eu sempre tive um lacrimejamento. Parecia que eu chorava o dia todo. É uma coisa majestosa. Sabe, existe a possibilidade de entrarmos no trono e contemplar e entregar aquilo que temos de melhor. A coroa que você tem, se é o coração, nos anciãos, a coroa era algo de muito valor. E quando eles tiravam a coroa e depositavam aos pés do altar do trono, eles estavam oferecendo a adoração, junto com o louvor e com todo o céu que juntamente dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor que há de vir, é o Senhor poderoso. Quando contemplamos sobre a realidade do céu, a magnificência de Deus e a glória do Cordeiro, que é Jesus, nossa resposta deve ser colocar tudo o que temos, como eu falei, aos pés do Senhor. E nos juntarmos ao céu em adoração. Se aquilo que estamos percebendo, quando João fala, se aquilo que estamos percebendo e sentindo em meio à adoração está em nosso coração, devemos nos unificar ao céu para, junto com esses anciãos, mesmo que seja algo de sua memória, mesmo que seja algo de sua mente, você deve se unificar ao céu para oferecer tudo que você tem naquele momento, porque é muito grandioso. A glória de Deus é algo extraordinário. Mas, mesmo que nós não podemos ver isso por inteiro ainda aqui na terra, nós não devemos esperar, nós devemos já dar início a isso daí. Quando estivermos em adoração, nós não temos que esperar para adorá-lo. João aqui, ele está falando de uma adoração, de uma entrega. E se você vive isso, não fique tímido, não recua, procura oferecer a sua adoração. Eu, quando li esse texto de Apocalipse, junto com João, eu comecei a imaginar, eu comecei a ir para este céu que por enquanto é imaginário, e penetrei dentro desse céu e fui até o trono, e aos pés do trono eu também me dobrei, me prostrei para oferecer. Então você também pode fazer isso. Não tem que esperar para depois. Se você está diante do trono, faça isso, tá? Não pense em outra coisa. Dê asa à tua imaginação e começa a oferecer louvor e glória e honra ao nosso Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso, que é e que há de vir. Procure levantar a sua voz aí agora, hoje. Você que está do outro lado do vídeo, procura levantar a sua voz e procura expressar esse louvor, essa gratidão. Se você está em oração, não tem problema. Se você estiver
em louvor, não tem problema. Entra agora na sala do trono, junto com o apóstolo João. Leia esse livro de Apocalipse e sinta a presença de Deus. Não pensa nos símbolos que João está vendo. Pensa só naquela parte de que os anciãos entregam tudo aquilo que eles têm, que é a coroa, reverência. Aquilo ali significa algo maravilhoso. A palavra de Deus fala que todo o céu irrompeu, o céu também glorificou ao que merece honra e merece glória. A gente fala tanto essa palavra, mas a gente esquece de que essa palavra tem uma força muito grande. Ela é muito mais do que tudo que podemos imaginar. Então, ofereça isso ao Senhor neste momento. Não aguarde, não espere uma ocasião especial. Não espere você ser levado para o céu depois da morte. Faça isso agora. Outra coisa, a adoração que está acontecendo no céu é porque Deus está sentado em seu trono e nos chama à sua presença para adorá-lo. Aproxime-se em oração, louvando a Deus por sua glória e majestade. Se Deus está sentado, Ele está sentado no céu, Ele está convocando a sua presença. Imagina que quando você começa a orar e adorar, tudo que Deus está querendo de você é a sua aproximação. Eu imagino que o Senhor começa a falar assim: esse filho está próximo de chegar ao meu trono. E aí Deus começa a se alegrar, porque Ele sabe que o resultado disso é você entregar o seu coração, é entregar tudo que você tem, é entregar o melhor que você tem para o Deus que criou você, o Deus que é o teu Pai, o Deus que a soberania está com Ele e sobre Ele. Ele criou você, Ele te fez para a adoração do nome dEle. Ele nos criou para a glória e honra dEle. Glorifique a majestade do nosso Deus. Quando a gente fala em majestade, gente, é algo extraordinário. É algo que está muito alto, que foge de qualquer pensamento humano. Majestade é porque a soberania, Ele está acima, Ele é o seu Deus. E nada mais gostoso e delicioso do que nos apresentarmos ao Deus da nossa vida, ao Deus vivo, ao Cordeiro que vive e reina. Isso não existe preço, isso é maravilhoso. Outra coisa que eu quero falar, quando nós adoramos a Deus, Ele é magnificado em nossa mente. Você sabe o que é isso? Quando nós adoramos a Deus, Ele é magnificado em nossa mente. Eu escrevi isso aqui. Ele já é poderoso, mas a nossa percepção de sua grandeza aumenta. Imaginou isso comigo? Ele já é poderoso, mas quando você começa a adorá-lo, a sua mente começa a ter essa percepção
E ela tendo essa percepção, melhora o estado da sua mente. Você começa a ver, você começa a sentir na tua saúde mental, digamos assim, no teu espírito, que Deus é grande. Ele inunda como as muitas águas todo o teu ser, todo o teu espírito é tomado de glória. Você fica como anestesiado. Você está consciente, você está prestando um culto com raciocínio, mas você fica anestesiado. Nada lá fora faz a tua cabeça naquele momento, porque o teu pensamento, ele é aberto. A tua mente, ela tem um leque maior. É aberto, digamos que os seus neurônios trabalham com mais vigor. A sua mentalidade, ela começa a se abrir e você começa a ver mais do que o trono da glória. Você começa a ver o próprio Cordeiro de Deus. Você se unindo ao céu, você consegue trazer para a sua mente um refrigério, a harmonia que o céu tem aqui na terra, no seu coração. Olha só, peça ao Espírito Santo de Deus para revelar a majestade e o poder de Deus a você cada vez mais. Peça isso, porque se você não tem dimensão da majestade, não fica pegando carona com os outros, porque é muito normal a gente chegar na igreja e ter alguém que tem que colocar fogo na lenha ou lenha na fogueira para poder você sentir e pegar carona no que os outros estão fazendo. A adoração é tua, é você que tem que oferecer essa adoração. Quando João fala isso, João também se interessa através dessa visão que você entra nesse nível mais alto com Deus. Então, peça a Deus que essa percepção tua melhore do que é a majestade de Deus. Não adianta você procurar no Google ou procurar em dicionário para saber o que é majestade, porque quando nós falamos de Deus, é algo que não tem explicação, essa majestade aí. Deus, ele é tudo, ele é poderoso, e ele recebendo a nossa glória, quem se enche somos nós. E deixa ele também com o coração alegre por ver o filho dele prostrado diante dele. E outra coisa, procure atrair o máximo de pessoas que você puder, para que eles também tenham uma visão de Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Olha só, a intenção é que nós, em meio a essa adoração, em meio a essa entrega, é que nós venhamos nos abastecer, nos encher e depois nós espalharmos para outras pessoas do que Jesus é, Senhor e Salvador da vida dessas pessoas. Então você pode proclamar isso, você pode proclamar, você pode entrar no Santo dos Santos, você pode entrar diante do trono e oferecer a sua vida, o seu coração, e você ter isso para transbordar e espelhar na vida de outros. E outros vai se espelhar em você. Então, se você pode fazer isso com o máximo de pessoas, vai ser maravilhoso. Muitas pessoas vão sair da zona de conforto,
daquela ideia de que eles não têm tanta conexão com o Santo dos Santos, que eles não têm tanta conexão com o Espírito de Deus. Mas através da visão sua e da visão que João teve, você consegue levá-los a esse patamar muito alto, que é o altar, que é o trono no céu. Então, gente, quando a gente fala dos 24 anciãos, nós precisamos de, mesmo aqui na Terra, buscar essa perspectiva, ter esse reflexo dos 24 anciãos que tiraram a coroa e depositaram diante do trono, em sentido de adoração e reverência. E o mais lindo disso tudo, que todo o céu, junto com os 24 anciãos, que, como eu falei, são seres angelicais, estavam todos vestidos de branco, segundo o Apocalipse, estavam com uma túnica branca e com a coroa na cabeça. Eles ofereceram esta coroa no trono. Eles estavam oferecendo o coração. Então, o que eu posso pedir a você neste dia, nesta noite, nesse horário que você está vendo, é que você deposite diante do céu. Esqueça as coisas terrenas, esqueça os problemas, esqueça as grandes dificuldades. Lembre só que você está diante do trono. E estar diante do trono não é estar diante de qualquer lugar, é estar no céu. É você estar na terra, mas pisando no céu com o teu pensamento, com o teu espírito conectado com o trono, que o Cordeiro está sentado à destra de Deus. Peça ao Espírito Santo para que ele se revele profundamente à sua vida. Peça também que o seu caráter, a sua natureza seja idêntica ao que o Espírito Santo vai te conceder após esse pedido que você vai fazer. E com certeza você vai crescer em adoração. Essa será a resposta. Você vai crescer em adoração. Você vai subir até o céu, mesmo estando aqui na terra. Você vai entrar numa dimensão diferente, porque você provocou isso. E às vezes, eu lendo a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, sem eu estar numa igreja, às vezes na igreja tem sempre um servo de Deus que provoca isso em você e em mim. Mas às vezes, eu lendo a Bíblia em casa, ou quando eu li esse texto bíblico, eu fui levado a uma dimensão e eu pedi a Deus, e em resposta Deus me concedeu que eu o adorasse, que eu o entregasse tudo o que eu tinha, que a minha vida, o meu pensamento, a minha mente, meu coração, que eu depositasse o que tinha de valor, porque o que esses anciãos tinha de valor era a coroa. Esses seres viventes, o que eles tinham valorosos era a coroa. E eles pegaram esta coroa e depositaram diante do trono. Então peça a Deus e o Senhor vai te conceder isso. E isso será em resposta à sua adoração. Você vai conseguir e depois você vai ficar tão triunfante que não vai ter palavras com que você possa
expressar o sentimento, a alegria que o seu coração foi imbuída, porque você chamou o céu para poder estar contigo também naquele momento. E acredite, quando você começa a louvar, quando você começa a adorar, quando você se entrega, quando você deposita-se no altar do Senhor, até os anjos se prostram junto com você. Você acaba convocando o céu para promover esta adoração. E você vai ser abençoado e abençoada. O trono no céu. Este é o trono no céu. Não tem nada de dificuldade. A característica de Deus é essa majestade. Ele está em seu coração. Ele está no meu coração. Que Deus nos abençoe. Amém.